Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula, nós fizemos esse arquivo aqui em HTML e aqui tem o resultado no navegador. Nós trabalhamos aqui com dois parágrafos, né, e um parágrafo identificado. E aqui está o nosso arquivo CSS. Se nós observarmos os dois parágrafos lá, eles estão ganhando as configurações que estão aqui no P. Tá? O fato de ter um parágrafo chamado identificado de segundo vai mudar apenas as coisas que estão aqui dentro desse seletor identificado como segundo. Então, o que vai mudar em relação ao P? O alinhamento, a cor, né, nesse caso foi o amarelo, e a fonte, que nesse caso foi impact. Mas, por exemplo, se eu retirasse esse impact aqui, ele ia voltar para o Arial, que é a configuração inicial dele. Então, se vocês observarem aqui, a gente consegue perceber que ele também está em negrito. Ele também está em itálico, porque a configuração do P serve para os dois. Então, se eu vim aqui e retirar, por exemplo, vou fazer um comentário aqui para retirar o itálico. Então, se vocês observarem aqui antes de atualizar, vocês vão ver que os dois vão perder o itálico. Certo? E se eu quisesse colocar o itálico só no segundo, eu ia colocar aqui no identificador, né, no seletor do segundo, e só ele iria ganhar o itálico. Então, tudo que eu fiz, toda a configuração que está aqui dentro do P, também serve para o segundo. Agora, as coisas que estão aqui é que serão diferentes para o segundo parágrafo. Uma coisa que eu deixei de falar na aula passada, né, foi sobre aquele espaço que está aqui, que caracteriza o parágrafo, né, que na verdade é o text, eu até coloquei lá no comentário do vídeo, text ident, e nós vamos colocar aqui um 20 pixels, configurar com 20 pixels para que vocês possam observar aqui que os dois parágrafos vão chegar a 20 pixels aqui. Tranquilo. Então é importante a gente saber dessas coisas, né, que na verdade o segundo parágrafo herda as coisas do P aqui, por eles também ser P, e o que vai diferenciar são as coisas que estão dentro do seletor do segundo. Eu baixei aqui algumas figuras e criei uma pastinha chamada imagens. Então, dentro da pasta imagens, eu vou ter aqui 3 imagens. IMG1, IMG2 e IMG3. Certo? Só que a gente tem que observar uma coisa muito importante, que é o nível das pastas. Nós vamos trabalhar com um arquivo que está dentro do CSS. Então, é esse arquivo aqui que nós estamos trabalhando. Para mim poder acessar a pasta imagens, eu tenho que voltar um nível e aí eu consigo entrar dentro da pastinha imagens. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar com imagem de fundo através do CSS. Então, é importante eu entender o caminho da imagem, senão eu não vou conseguir configurar essa imagem lá no CSS. Então, o CSS e a imagens estão no mesmo nível, mas o arquivo, o padrão CSS, está dentro da pastinha chamada CSS. Então, eu tenho que voltar um nível para ficar no mesmo nível da imagem, e assim eu entro dentro de imagem e seleciono a imagem que eu quero trabalhar. Certo? Eu expliquei isso para vocês entenderem como que está organizado as pastas lá, que a gente não tinha feito isso na última aula. E agora nós vamos trabalhar então com imagem de fundo. A imagem de fundo no CSS eu posso colocar para qualquer objeto do HTML, né? Nós vamos trabalhar com isso, principalmente quando a gente estiver trabalhando com menus, com box. Então, nós vamos poder colocar imagem de fundo para outros objetos. Mas, como a gente não viu isso ainda, nós vamos trabalhar com imagem de fundo dentro do body, né? Então, nós vamos colocar e definir uma imagem de fundo aqui para esse body. Então, se eu quero colocar nesse body, onde que eu tenho que ir? No seletor body. Então, qual o comando para mim poder colocar uma imagem de fundo? Background, imagem.
Aí aqui eu vou trabalhar com o endereço dessa imagem. Então a gente usa o URL, né, para definir a posição, né, o local onde está essa imagem. No nosso caso, está dentro de imagens. E dentro de imagens eu tenho lá uma mg3.jpg. Está aqui a linha de comando para me poder acessar essa imagem e colocar ela como imagem de fundo. Só que na verdade, desse jeito o comando não vai funcionar. Eu posso salvar aqui e quando eu atualizar não vai acontecer nada. Por que não vai acontecer nada? Porque eu falei para vocês no início lá que o padrão está dentro da pastinha CSS. Então eu tenho que voltar um nível. Como que eu volto um nível? Ponto barra. Então, quando eu coloco o comando ponto barra, eu estou voltando um nível na pasta, aí eu vou encontrar imagens e dentro de imagens eu tenho img3. Agora deve funcionar se não tiver outra coisa errada. Então, tá aqui, funcionou direitinho a questão da imagem de fundo. Então, se vocês observarem, eu tenho uma imagem de fundo onde o padrão ela vai repetir do lado direito, né, que seria a posição horizontal e também na vertical. Só que como a gente não tem uma barra de rolagem aqui, a gente não consegue ver essa repetição na vertical. Mas vamos fazer essa barra de rolagem acontecer aqui para que fique melhor de entender. Então eu vou repetir alguns espaços aqui, para que a gente consiga ver a repetição dessa imagem, tanto na horizontal quanto na vertical. Coloquei alguns BRs aqui para a gente ver se realmente é assim. E quando eu atualizar aqui, nós vamos ver que a barra de rolagem apareceu. A imagem está sendo repetida do lado direito, né, que a gente chama de eixo X. E agora a gente consegue ver também no eixo Y, né, na posição vertical. Ó. Então, ela está repetindo. Então, o padrão da imagem, quando a gente faz essa configuração, é repetir tanto no eixo X quanto no eixo Y. Tá, mas e aí? Se eu quisesse que essa imagem, se fosse uma imagem menor, né, se eu quisesse que ela ficasse repetindo no eixo X, como que eu faria? Background, repeat, e agora eu vou definir o eixo que eu quero que ela fique repetindo. Então, repeat, eixo X. Então, se eu salvar e atualizar aqui, vocês vão ver que ela só vai repetir do lado, no eixo X, né? Não é uma imagem boa para ver, porque ela é um pouco grande, mas vocês estão vendo que ela está repetindo aqui no eixo X. Por que ficou esse vermelho aqui? Porque eu deixei a cor de fundo com vermelho. Tranquilo? Se eu quisesse que essa imagem ficasse repetindo no eixo Y, na posição vertical, é só colocar o repeat Y. Ela vai repetir enquanto tiver espaço aí para baixo, ela vai ficar repetindo. Tranquilo. E se eu não quisesse que essa imagem ficasse repetindo, o que eu faria aqui? Eu vou colocar aqui para ela não repetir. No repeat. Agora eu vou ter apenas uma imagem no meu buddy. Tranquilo? A gente consegue fazer algumas coisas aqui com essa imagem no sentido de tamanho, né? Por exemplo, eu posso definir um tamanho para essa imagem. Se essa imagem, se eu quisesse que essa imagem ficasse menor ou ficasse maior, eu posso trabalhar background com size. Ops. E assim eu posso definir uma largura e uma altura para minha imagem. Então vamos supor que eu quero uma largura de 300 pixels e eu quero uma altura de
100 pixels, só para vocês terem uma noção de como que vai ficar. Então a minha imagem tá mais larga do que alta, né? Então, ó, por exemplo, se eu aumentar aqui o primeiro valor, vocês vão ver que vai aumentar a largura. E se eu aumentar o segundo valor, vocês vão ver que eu vou aumentar a altura. Beleza? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é definir um posicionamento para essa imagem. Eu vou colocar ela um pouco menor aqui. Sei, 500 por 300. Tá, tranquilo. Agora eu vou definir um posicionamento para essa imagem. Onde eu quero que essa imagem fique? E tem como mudar essa imagem de lugar? Tem. Por exemplo, eu posso colocar aqui um background position. E aí eu vou definir a posição que eu quero que essa imagem fique na horizontal e também na vertical. Então, por exemplo, se eu quisesse que essa imagem ficasse à direita, e se eu quisesse que essa imagem ficasse centralizada. Então, salvei, atualizei. Agora, vamos ver para onde que essa imagem foi. Ó, ela ficou no centro, em relação ao body, e ficou à direita. Então, eu tenho duas configurações aqui para essa imagem, dois valores. À direita, então, que seria a posição horizontal, e o centro aqui seria a posição vertical. Por exemplo, se eu quisesse colocar ela no centro e no centro. Então, agora eu tenho a imagem totalmente no centro da minha página, e ela sendo a imagem de fundo. Outra configuração que dá para fazer aqui em relação ao eixo vertical, eu posso colocar ela no topo e no centro, né? Então, ela vai ficar no centro em relação à horizontal, ó, se a gente observar aqui, ela está no centro, e está no topo em relação ao eixo Y, que seria o eixo vertical. Eu posso colocar também essa imagem lá no final da página com o comandozinho bottom. Aí essa imagem vai ficar lá no final da página. E está centralizado porque eu defini o center. Então, em relação à horizontal, ela está centralizada. E em relação ao vertical, ela está no final da página. Tranquilo. Eu vou fazer um comentário aqui. Center, vou colocar. Na verdade, eu vou tirar essa linha de comando aqui, porque eu preciso que ela fique ali para a gente poder configurar outra coisa. O que eu posso fazer mais aqui com essa imagem? Se a gente observar, quando eu desço aqui a barra de rolagem, ela já não está repetindo, mas ela sobe junto com o texto, né? Ela sobe junto com a página. Eu posso conseguir um efeito aqui, bem interessante, com a configuraçãozinha que eu tenho aqui no CSS, Attachment. E coloco que a imagem vai ficar fixada. Com essa configuração, vocês vão ver que quando vocês passarem a barra de rolagem, o texto é que sobe. E a imagem fica paradinha. Tá. E para essa imagem aí, ficar... Vocês estão vendo que a imagem está paradinha e o tamanho dela permanece. Em relação ao tamanho dessa imagem, eu posso colocar aqui também, eu posso usar a propriedade, né? Ao invés do valor de pixels, eu posso colocar aqui na propriedade porcentagem. Então, eu vou colocar aqui 100%
e 10%. Então, o que seria 100%? Onde eu vou ter 100%? Na largura. E onde eu tenho 10%? Na altura. E se eu inverter, por exemplo, se eu colocasse 100%, agora eu tenho 100% na a tela inteira preenchida, né, na altura, e 100% também na largura agora. Tranquilo? Muito fácil de trabalhar, né? Ó. Uma outra configuração que tem também, que a gente consegue colocar para essa imagem, no lugar do tamanho aqui, você pode pedir para ela preencher automático também com o comandozinho cover. Ela vai preencher a tela inteira. Vai ficar um pouco diferente a configuração, mas aí vai depender muito da imagem que você tem. Aqui ela perde um pouco, ó, ela sobe, mas aí vai depender do que você quer. Como que você quer trabalhar aí para que essa imagem fique aí no fundo do seu site. Esse cover ele vai ampliar a imagem até o ponto que preenche toda a área da página ou do elemento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Um forte abraço.